Números capítulo 33, a partir do versículo 34. As 12 últimas estações da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Então vamos ler. Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Versículo 41 em diante. Partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punon. Partiram de Punon e acamparam-se em Obote. Partiram de Obote e acamparam-se em Ge-Abarim, no limite de Moabe. Partiram de Ge-Abarim e acamparam-se em Dibon-Gade. Partiram de Dibon-Gade e acamparam-se em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Senhor, nós estamos mais uma vez reunidos em Teu santo nome. Estamos aqui, Senhor, te pedindo que na Tua infinita misericórdia, o Senhor venha com as Tuas santas mãos, poderosas mãos, trazer-nos a Tua boa palavra, como um cajado, como uma vara, como uma espada, como um martelo, que ela possa nos guiar, que ela possa nos apacentar, que ela possa penetrar, que ela possa nos quebrantar. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que Tu possas, em nome do Teu Filho, nos abençoar com a Tua palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos aqui um quadro baseado nestas 12 últimas estações. Eu tenho procurado mostrar aos irmãos que estas 12 últimas estações, elas formam para nós um quadro acerca dos últimos tempos. Eu creio que todos vocês sabem que aqui são 42 estações, que o povo de Israel peregrinou durante 40 anos, desde Ramsés até os campos de Moabe. São 42 estações divididas em 5 sessões. A primeira sessão nós temos 12 estações, que vai de Ramsés a Elim, que nos mostra os primeiros passos da vida cristã. São as primeiras experiências da vida cristã. A segunda sessão, ela começa aqui na 7ª estação, no Mar Vermelho, e vai até a 18ª estação, que é Rissa. Nestas 12 estações, nós temos as experiências da vida cristã madura. Aí da 19ª, que é Quelata, 19ª, que é Quelata, até a 25ª, que é Mítica, nós temos as experiências concernentes o ministério espiritual e a edificação da igreja. Aí depois, na 4ª sessão, a 26ª, que é Rasmona, até a 30ª, que é Jotbatá, nós temos as estações que falam do discipulado a Cristo. Porque nessas estações, desde Rasmona, o povo de Israel, eles passaram por uma grande mudança. A partir daí, se preparou a nova geração, aquela geração
que entrou em Canaã. Isso é muito importante, porque este é o quadro que nós temos aqui, de Abrona até os campos de Moabe. 12 estações. Há um outro princípio que nós devemos considerar. É que essas 12 estações, elas formam 6 quadros. Isto é, cada uma estação, ela está ligada à outra. Como, por exemplo, você precisa, para ter um quadro, o primeiro quadro, você precisa estudar Abrona e Ezion-Geber. No segundo quadro, você precisa estudar Cádiz e Monte Or. No terceiro quadro, você tem que estudar Zalmona e Punon. No quarto quadro, você tem que estudar Obote e Jeabarim. No quinto quadro, você vai estudar Dibon, Gade e Almon de Blataim. Essas estações, elas fazem pares, elas se autoconfiguram. E por último, você vai estudar os Montes Abarim e as Campinas de Moabe. É claro que nós vamos passar por todas elas, já temos passado, nós estamos hoje em Cádiz. Hoje nós iremos estudar Cádiz. Então, eu estou colocando esses pontos didáticos porque eles são extraordinários, irmãos. Irmãos, encorajo vocês, encorajo mesmo, a procurar de alguma maneira fazer esses estudos. São lições tão importantes, são tantas informações, mas o perigo, irmãos, é que a mensagem fique na informação e não na edificação. Temos muita informação da palavra e temos pouca vida dela. Sabemos muito do que diz a história na palavra, mas não temos o poder da vida, como nós oramos agora, como uma espada, como um martelo, como uma vara, como um cajado na nossa vida. Esta é uma extrema carência que nós temos. Então, por favor, vamos estudar hoje sobre Cádiz. Abram suas Bíblias comigo em Números capítulo 20, porque esses são os textos relativos a Cádiz. Vocês se lembram muito bem, aqueles que estão estudando desde o início, que Abrona foi aquele momento da virada para Canaã. A palavra Abrona fala de entrocamento, ou encruzilhada, porque ali várias vias se cruzam. Várias vias se cruzam. E o que acontece? Nós vemos que nesta região, eles já haviam passado outrora. Então isso é tão importante, irmãos, tão importante que vocês se dediquem a entender isso, porque senão nós vamos perder um tempo tão precioso. Eu até gostaria, irmãos, que vocês considerassem isso aos pés do Senhor. Estudar mesmo, ver isso aqui. Porque outrora a nação de Israel passou naquele lugar. E ali eles foram reprovados. Agora eles vão passar novamente. Se você puder pegar aqui a visão da minha mão, eu vou sair daqui, usar essa parede como um mapa, ok? Então eles saíram aqui de Ramsés, e aqui eles desceram margeando o Mar Vermelho. E aqui, embaixo, é a península do Sinai. Esse caminho eles percorreram em 3 meses. E aqui eles permaneceram, onde Deus deu a visão da casa e do sacerdócio. Alguns acreditam que eles tenham ficado talvez uns 3 anos aqui. E depois eles vão subindo, então eles vão subindo. O Mar Vermelho, ele faz isso aqui, ele faz como um V, certo? Ele tem 2 braços. Então aqui é o Mar Vermelho. Eles seguem margeando o Mar Vermelho, em direção ao Golfo de Acaba. E aqui, quando eles sobem, eles chegam na 15ª estação, que é Ritma, 15ª. Foi aqui que eles pediram para Deus que enviasse espias até a terra de Canaã.
Esse é o assunto que nós vamos estudar hoje. Então, quando eles chegaram aqui, eles pediram para os espias ir até Canaã, nós sabemos o que aconteceu. 10 espias difamaram a terra, desencorajaram o povo. E Israel entrou numa grande convulsão. Eles entraram numa terrível convulsão. Se rebelaram contra o Senhor, murmuraram. Eles passaram a falar contra Deus, contra Moisés, contra a terra, enfim. E por conta dessa rebelião, Deus trouxe uma palavra que disse a eles que eles não iriam entrar em Canaã. Deus rejeitou Israel aqui. Aí eles ficaram dando voltas aqui, por 37, 38 anos, talvez. Aí agora, irmãos, eles chegam, depois desses 37 anos, aquela velha geração foi toda sepultada no deserto. Eles ficaram dando volta aqui nessa região. Chegando aí nesses 37, 38 anos, eles vão para Abrona. Então, Abrona, eles vão fazer uma curva aqui, vão passar perto do Mar Morto, e depois do Mar Morto eles vão cruzar o Jordão e vão entrar em Canaã. Bem aqui, antes do Mar Morto, é as Campinas de Moabe, a última estação. Aí eles cruzaram o Jordão e entraram em Canaã. Apenas para dar uma ilustração para vocês. Entender isso é muito importante, porque eles ficaram justamente ali, naquela região, por 38 anos, região de gigantes. Agora eles vão voltar por aquela mesma região, como eu disse para vocês, que eles ficaram dando volta. Então, quando Deus redireciona eles, eles vão ter que passar novamente por aquela terra de gigante, que é Ezion-Geber. Ezion-Geber significa a coluna de um gigante. Então, eles vão passar provas no mesmo lugar onde a velha geração foi reprovada. O que isso ensina para nós, irmãos? Que esse tempo final é um tempo de grande provação. Quando a Bíblia diz assim, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, ocasião de iniciar o juízo pela casa de Deus. Olha que texto, irmãos. Ocasião de iniciar o juízo pela casa de Deus. Anote isso aí, irmãos. Eu duvido que você vai ter cabeça para lembrar, a não ser que a palavra de Deus não signifique nada para você. Mas se significa, anota, pelo amor de Deus. Quantas vezes a gente vê esse texto na Bíblia, a gente lê e interpreta errado. Se você quer entender esse juízo, você tem que ler o contexto deste texto, deste versículo 17 de 1 Pedro 4. O contexto dele começa no versículo 12 e termina no versículo 19. E aqui nesses versículos, você vai ver que todo o quadro, todo o cenário desse contexto não fala de um julgamento sobre o povo de Deus, mas de uma provação. Provação. Deus vai provar a sua igreja nesse tempo final. Será que você acredita? Você crê que da maneira que você vive a vida cristã, você vai herdar o reino? Você vai entrar no reino? Você vai ter uma responsabilidade do reino? Lucas 11, Lucas 17, vai nos mostrar duas fases do reino muito interessantes. Ou dois aspectos do reino muito interessantes. Porque o reino, nós podemos dizer que ele tem três fases: a presente, a futura e a eterna. A presente é essa que nós estamos vivendo. Nessa era presente, Deus está formando em nós o caráter do reino. E Ele usará todos os meios para nos conduzir a entender o seu reino e para ganhar o nosso coração para o seu reino. É muito interessante você saber isso. Deus está trabalhando o caráter do seu reino em nós. E hoje, irmãos, a palavra que melhor define esse tempo chama-se responsabilidade. Eu vou repetir, porque essa palavra pode fazer parte do nosso vocabulário, mas talvez não faça parte da nossa vida cristã. Responsabilidade. Então nós precisamos entender
que Deus, Ele exige de nós responsabilidade. E Deus vai nos provar em muitas situações para que venhamos ter responsabilidade. Muitos cristãos, eles serão reprovados do reino, no tribunal de Cristo, vai ser no fator responsabilidade. Porque se tem uma coisa que é visível, irmãos, onde os cristãos falham hoje, é na responsabilidade. Então nós sabemos que o reino dos céus, ou o reino de Deus, ou o reino dos céus, o reino de Cristo, o reino vindouro, envolve responsabilidade. Alguns terão uma medida, outros terão outra medida, e alguns nem medida terão, porque nem lá estarão. O reino você perde, a salvação não. Isso está na Bíblia. Eu digo para vocês, é o assunto que o nosso Senhor Jesus e os apóstolos mais trataram, o assunto do reino. O grande problema da cristandade atual é que nós nunca pensamos com uma mente eterna, nós pensamos com uma mente finita. Por um lado, isso é normal, porque o homem natural, ele é finito. Nós nascemos dentro do tempo, isto é, nós nascemos dentro de uma medida finita. O tempo é finito em si mesmo. Mas, por outro lado, nós podemos dizer que o tempo é uma partícula da eternidade. E como nós nascemos dentro do tempo, nós pensamos de maneira finita, nós temos dificuldade de pensar de maneira eterna. Nós somos incapazes, na nossa vida natural, de pensar de maneira infinita. Agora, o nosso novo homem, aquele que nasceu de novo, que tem a mente de Cristo, como está lá em Eclesiastes 3:11, que Deus colocou a eternidade dentro de nós. Como o nosso Senhor disse para a mulher samaritana, que do interior dela fluiria um rio de águas vivas que adentraria a eternidade. Então nós começamos a ver que se temos a mente de Cristo, se nascemos de novo, temos a mente de Cristo, e agora o nosso Senhor Jesus, Ele abriu um vivo e novo caminho para nós na eternidade. E agora nós podemos sim buscar as coisas do alto, pensar de maneira eterna. Deus diz que os seus pensamentos são mais elevados do que os nossos. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são eternos e os nossos pensamentos são finitos. Então nós temos, irmãos, nós temos que deixar de ser ignorantes. Nós temos o direito, sim, de pensar de maneira eterna. Por quê? Porque a eternidade já está dentro de nós. Não é possível que o cristão, ele viva simplesmente fazendo as contas, as projeções, as inspirações, as expectativas, limitados pelo tempo. Quanto ao tempo, nós temos uma esperança, mas essa esperança, ela pode nunca se confirmar. Mas quanto à eternidade, nós temos uma viva esperança, ela é uma certeza, porque esta certeza é fundamentada pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, nossa esperança é fundamentada na fé. Estão vendo, irmãos? Eu não estou complicando as coisas, eu estou facilitando para vocês. Nós temos que sair dessa periferia, senão nós nunca vamos entender a Bíblia. E as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. Você pode pegar a mente mais brilhante e pegar o texto mais simples da palavra. E se você disser para a pessoa, eu quero que você interprete este texto dentro de todas as regras da hermenêutica, irmãos, ele pode fazer uma poesia, ele pode defender qualquer tese em qualquer área que ele quiser, ele pode fazer uma explanação usando o melhor do seu vocabulário, o melhor do seu conhecimento, mas ele nunca fará com que essa palavra seja vida. Entende? Então, meus irmãos, quando a Bíblia fala que Deus vai começar o juízo pela sua casa, baseado em 1 Pedro 4:17, quando você pega o contexto dos versículos 12 ao 19, é assim que estuda esse texto,
você vai ver que ele fala de provas. Provas. Deus vai provar o caráter da nossa fé nesses dias finais. Deus vai provar a sua igreja nesses dias finais. E se você quiser herdar o reino, entenda a maneira como Deus está provando o seu coração, provando a sua vida. Aquele que for fiel até o fim, este será salvo. A palavra salvo ali é libertação, é sozo, não é soterologia, porque são duas palavras gregas para falar de salvação. Uma é soterologia, pela graça sois salvos, isso é soterologia, soteros, não é soterologia, me perdoe, é soteros. Quando você lê Marcos capítulo 16, quem crê e for batizado será salvo, isso é sozo, isso é libertação. Então nós temos que compreender isso, o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo da salvação. Então nós temos que entender que a salvação, ela não termina, ela não se conclui, ela não se consuma com o perdão dos pecados, ela começa com o perdão dos pecados. Estão entendendo, irmãos? Então vamos entrar aqui nos textos concernente à 33ª estação, que é Cádiz. Abram suas Bíblias, no capítulo 20 do livro de Números. Vamos ler bem devagar os textos aqui, embora a leitura um pouco longa. Diz assim, versículos 1 a 13. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim. Se você ler Números capítulo 13, o versículo 21, você vai saber que o deserto de Zim é Cádiz. E por que Números 13? E o versículo 21? Porque foi ali que eles estiveram, quando passaram pela 15ª estação, que é Ritma. Nós vamos ler daqui a pouco. No mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Não havia água para o povo beber. Então se juntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram, antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque quem está dizendo agora, quem está murmurando agora é a nova geração. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, toma o bordão, junta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, e falai a rocha. A palavra rocha aqui, irmãos, é selá. Eu quero chamar a sua atenção aqui, antes de concluir a leitura. Escute isso, irmãos. Esta região é a região de Meribá. Eles já haviam passado por essa região. Eles já haviam passado aqui. Sabe quando que eles passaram nessa mesma região? Quando eles passaram em Refidim. Números capítulo 16, eles já haviam passado lá. Eles passaram naquela região de Refidim. E ali o que Deus fez? Deus falou para Moisés, está vendo uma rocha? Então, fira a rocha. Quando Moisés feriu a rocha, ela saiu água. Lá em Refidim, a palavra rocha é tizur, uma rocha pequena. Agora, eles lembram que eu falei para vocês, eu fiz uma ilustração aqui na parede do mapa, eles estão andando em círculo. E curiosamente, eles estão perto dessa região de Meribá, porém de um outro lado. E eles vão ser provados do mesmo jeito que foi provado a velha geração. Só que aqui Deus não vai provar o povo, Deus vai provar Moisés, e Deus vai provar Arão. Estão entendendo? Na primeira vez, Deus provou todo Israel. Agora, da segunda vez, Deus vai provar Moisés e vai provar Arão. Na primeira vez que Deus provou Israel, todo Israel foi reprovado, exceto 2 homens, Josué e Caleb.
Claro que Moisés e Arão estão inclusos aqui. Porque Josué e Calebe, daquela velha geração, foram os únicos a entrar em Canaã. Então escute isso. Nessa segunda agora, no mesmo lugar, na mesma região, não vou dizer lugar exatamente, a mesma região, Deus prova. Agora Deus diz assim, Moisés, veja que Deus vai dizer para Moisés, Moisés, pega o bordão da minha presença. O bordão estava diante do Senhor, ali no tabernáculo do testemunho. Só que Deus não diz para Moisés ferir, diz para ele falar rocha. A palavra rocha ali é selar, a palavra ali é um penhasco. Nós sabemos, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que havia uma rocha que o seguia. E aquela rocha era uma teofania, uma cristofania, uma teofania de Cristo. Havia uma cristofania, uma revelação de Cristo ali naquela rocha. Tisur era uma rocha pequena, porque aquela rocha representa Cristo na sua humanidade. E agora Selá representa Cristo na sua glória, o Cristo exaltado. Primeiro o Cristo humilhado, aquele que foi ferido. Agora é o Cristo exaltado, aquele que está diante do trono de Deus, a quem nós dirigimos toda a nossa atenção. Aí Deus diz para Moisés, para ele falar, porque Deus buscava ser glorificado na vida de Moisés e Arão. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Moisés estava esmagado, todos aqueles anos de murmuração. Moisés, naquele exato momento, ele precipitou, e com ira, ele bateu 2 vezes na rocha. E o que aconteceu? Deus vem para tratar com Moisés e com Arão. Deus diz assim para Moisés que ele e Arão não o glorificaram diante da congregação de Israel. Então vamos seguir a leitura. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, diante dele, falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniu o povo diante da rocha. E Moisés disse, ouvi agora, rebeldes. Ele fez tudo o que Deus disse para ele não fazer. Então ele está irado. Porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Essa é a tônica. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e beberam a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não cresces em mim. Estão vendo, irmãos? Moisés e Arão não creram no Senhor para o santificar diante de toda a congregação dos filhos de Israel. Por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhes dei. São estas águas de Meribá. Isso está em Êxodo capítulo 17, não 16 como eu disse, 17 o versículo 7. Me desculpe, apenas essa correção, a 11ª estação, Refidim, Êxodo 17 o versículo 7. Porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Quer dizer, irmãos, há algo aqui muito sério, especialmente para aqueles que servem no encargo do ministério. Na medida que o Senhor te colocou, o ministério é para glorificar o Senhor e não glorificar nós. O ministério não é para nós chamar a atenção sobre nós, e sim sobre o Senhor. Irmãos, eu digo para vocês, nós deveríamos considerar isso diante do Senhor. Se você serve em alguma medida, e você está ouvindo essa palavra, e como isso tem esmagado o meu coração, como nós precisamos ser diligentes, porque o nosso serviço diante de Deus, o nosso serviço é demonstrar a glória de Deus. E um outro, porém, irmãos, se você falha e se eu falhar, você vê aqui, Deus vai ser glorificado, porque a glória dele ele não dá a ninguém, mas nós sofreremos o juízo de Deus. Nós sofreremos perda. Então isso é muito sério.
Essa é uma lição que nós vamos aprender na próxima estação, no Monte Or. Deixe-me colocar alguns pontos adicionais e muito importantes. A palavra Cádiz significa santo. Se você ler Gênesis capítulo 14 e o versículo 7, você vai descobrir que Cádiz tinha um outro nome. O nome de Cádiz é En-Mispat. En-Mispat. A tradução deste termo no hebraico é o julgamento. Então, se você sabe, Cádiz significa santos, ou santo. Mas em Gênesis capítulo 14, versículo 7, diz que En-Mispat é Cádiz. Está desse jeito lá no texto. En-Mispat, que é Cádiz, porque este é um outro nome de Cádiz, e este nome significa julgamento. Então, o quadro que nós temos dentro de uma interpretação contemplativa é o julgamento dos santos. E é isso que está em 1 Coríntios capítulo 3. Olhe isso, irmãos, 1 Coríntios capítulo 3. Poderíamos ampliar isso com muitos outros textos, por exemplo, Mateus 24, a partir do versículo 44. E depois, entrando no capítulo 20, vendo duas parábolas ali, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Aí você vai ter todo o quadro, que o cristão, sim, ele será julgado no tribunal de Cristo, mas não será julgado os nossos pecados, o que vai ser julgado é as nossas obras, a nossa responsabilidade, a nossa fidelidade. E o que vai ser condenado em nós é a negligência. A negligência. Então, se o cristão acha que ele vai entrar e participar da glória, da sublime glória do reino de Cristo, por ter vivido uma vida leviana, você está enganado, você vai sofrer o dano da segunda morte, porque isso está na Bíblia. Ou não, irmãos? Então nós vamos ter que arrancar muitas páginas da Bíblia e jogar no lixo. E tem muitas aqui para arrancar. Primeiro, quase todas as parábolas de Cristo têm que ir para o lixo, porque ele fala justamente sobre o assunto do reino. Não é verdade? Tem o dano da segunda morte, sim. Não é que o cristão vai para o inferno, não é isso. Não é um tipo de purgatório, também não é isso. Mas a Bíblia fala, sim, que Deus vai disciplinar. Estude com muito cuidado, faça uma leitura e comece a estudar. Debruce tempo, e com tempo, sobre esses textos. Lucas capítulo 12, e você vai ver como a Bíblia fala, que Deus vai tratar com vara, vai tratar com rigor cristãos negligentes. Melhor exemplo disso, as 10 virgens, 5 nécias, 5 prudentes. Ora, primeiro nós temos um número significativo, 10 virgens. Número 10 na Bíblia fala da responsabilidade do homem diante de Deus. E hoje nós vivemos uma geração que os cristãos não querem ter responsabilidade, não querem ter compromisso. Hoje nós vivemos uma vida cristã governada pelo prazer, pelo hedonismo do mundo. Então, tome cuidado, certifique como está a sua vida diante de Deus. Infelizmente, essas palavras têm durado o tempo dessa reunião. Depois que passa naquela porta ali, ninguém sabe o que foi pregado. Mas eu espero, irmãos, que nunca Deus tenha falado aqui, porque se Ele tiver falado, Ele vai requerer até o sopro da voz daquilo que Ele falou. Agora, se Ele não falou, aleluia, vai ser uma diversão. A eternidade, irmãos, vai ser uma festa numa fábrica de chocolate. Vamos passar a eternidade toda comendo bombom de chocolate e rindo para o vento. É assim que você vê a eternidade? Está enganado. Eternidade é de responsabilidade. Esse mundo aqui, irmãos, é um pequeno exemplo. Um pequeno exemplo, é uma pequena metáfora. O seu trabalho, sua vida, a lei divina, a lei moral do caráter de Deus que governa esse mundo e mantém ele em ordem, com tudo funcionando, é simplesmente uma pequena maquete daquilo que é a glória do reino de Cristo na era vindoura. É isso que está na Bíblia. É isso que está na Bíblia. No capítulo 21 de Apocalipse, e também no capítulo 22, nós temos ali duas questões interessantes, dentre muitas, porém duas me chamam a atenção: a Nova Jerusalém e as nações.
Já pensou nisso? Por que que tem nações no capítulo 21 de Apocalipse? Por quê? Tem nações e tem a Nova Jerusalém, uma cidade. E essa cidade é nupcial, porque esta cidade é uma referência à noiva, à esposa do Cordeiro. Essa palavra noiva, irmãos, ela tem que ser examinada. Mas não é examinada de qualquer jeito, não. Ela tem que ser examinada. É com extremo zelo. Naquela medida que Moisés encontrou Deus diante da sarça, tirar a sandália dos pés. Porque noiva fala de intimidade. E eu te pergunto, você tem intimidade com Deus? Ou sua vida cristã é uma vida vivida em circunstâncias? Está tudo mal? Aí eu oro. Estou necessitado? Eu oro. A minha fé, ela tem variedades, ela tem mudanças, ela é multiforme. Interessante, né? Multiforme. Mas como que é essa fé com muitas formas? É que ela se manifesta por circunstâncias. Ela não é uma fé ascensional. Ela é uma fé circunstancial. Está tudo mal, aí eu procuro exercer fé para me orar, para me pedir, para me constranger Deus. Irmãos, isso tem que parar, nós não somos mais bebês. Nós estamos aqui há 20 anos estudando a palavra de Deus. Quem tinha de crescer, já cresceu. Quem não quer crescer, não vai querer crescer mais. Ou será que Deus vai ter que sacudir com a mão dele, sacudir sua vida? E cada sacudida de Deus, você sabe o que é que vem. Então lembre-se, Deus não é brincadeira. Ele reprovou 2 servos dele diante de todo Israel. Sabe por quê? Porque eles deixaram de santificar Deus de maneira pública. Então estremece o meu coração quando o Senhor vem nos revelar o que significa Cádiz. Nós estamos falando das estações fronteiriças. Essas estações têm uma característica escatológica. Nós precisamos discernir o tempo e a hora que nós estamos vivendo. Como temos advertido, como temos falado, como temos chamado os irmãos para orar, para a palavra, para a comunhão, para o partir do pão, para a vida séria, mas não muda, não quer mudar. Quer ficar aí como mendigos, pedintes, quer viver de muletas, viver escorado nos outros. Veja o que a Bíblia diz: estarão 2 no campo, um será levado, outro será deixado. Estarão 2 numa cama, um será levado, outro será deixado. Então, meu irmão, não fique escorando na sua esposa. Esposa, não fique escorando no seu marido. A fé, a sua fé cristã, tem que caracterizar a intimidade com Deus. Você é íntimo de Deus? É muito trivial, por que não dizer retórico, dizer assim, afirmar: eu sou parte da noiva. Os casados aqui, você sabe o que é intimidade no seu casamento? Você sabe o que é intimidade, o que é essa liberdade? Aquilo que você e seu cônjuge vive um para o outro. Então eu digo para você, pergunto para vocês, será que nós temos intimidade com Deus? Permita-me abrir um pequeno parênteses aqui num texto simples, porém extremamente significativo. Carecia de uma conferência para estudar só esse texto. Não é que eu tenho capacidade de falar ele, é porque quanto mais eu leio esse texto, mais eu percebo que eu ainda estou na periferia dele. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ora, vamos devagar com esse texto, né? Ele diz: ninguém jamais, Deus nunca foi visto. Deus nunca foi visto. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito. Quem é esse o Deus aqui, unigênito? É interessante que a palavra unigênito aqui, ela tem referência a monêgenes, significa aquele que é gerado de.
é filho, filho gerado, o único filho gerado. Na verdade, Cristo é o filho gerado pelo Pai. Por que ele é gerado pelo Pai? Ele é gerado eternamente pelo Pai. Ele é filho por geração eterna. Então escute isso. Mas o sentido aqui da palavra unigênito não é afirmar que Jesus é o unigênito do Pai. Isso está implícito aqui, claro. Porém, existe um ponto muito mais relevante daquilo que João quer dizer. Ele quer dizer assim, que ele é o único capaz de revelar o Pai. Não havia ninguém, isto é, ninguém e nada, nem mesmo no Antigo Testamento, pôde revelar o Pai, a não ser este, o Verbo, o Logos, o Verbo de Deus, aquele que estava com Deus. E se você quer entender esse versículo, sabe como que é possível entender esse versículo? Se você fizer uma releitura de todos os versículos anteriores, quer dizer, todos os 17 versículos, eles vão construir pilares, fundamentos, para você começar a entender este versículo 18. Então ele está dizendo assim, ele é um único, não havia ninguém que se comparasse ou estivesse habilitado como ele para mostrar o Pai. Então se você sobe, vou te dar uma pista muito interessante, 2 Coríntios 4:4, Colossenses 1:16, Hebreus 1:3, todos esses textos vão mostrar que Cristo é a imagem do Pai. Vão dizer, Hebreus vai dizer que ele é a expressão exata do ser de Deus, do Pai. Lembra quando Filipe disse, mostra-nos o Pai? Aí Jesus diz assim, há quanto tempo estou convosco? E diz-me, mostra-me o Pai. Como assim? Eu estou aqui, você nunca viu o Pai em mim? Você vê que Filipe aqui, ele foi mais incrédulo do que Tomé. A gente condena Tomé. No nosso tribunal, Tomé está no corredor da morte. Mas quando Tomé viu Jesus de maneira tão divina, o que ele disse? Ele foi o único discípulo a dizer assim, Deus meu. Tomé é um dos discípulos mais interessantes. Então não despreze ele. Filipe, você não viu o Pai em mim? Há quanto tempo estou convosco? Irmãos, então ele é o Deus unigênito. Mas o ponto que eu quero chegar, eu estou sendo até prolixo aqui, porque esse não é o assunto. Eu só estou passando pela periferia desse texto. Ele diz assim, mas o Filho unigênito que está no seio, essa palavra seio, irmãos. Existe uma mística no Evangelho de João que não há em nenhum outro livro da Bíblia. Só existe no Evangelho de João. Você só é capaz de estudar isso no Evangelho de João. As similaridades de palavras. Então, quando você examina o texto original, você consegue encontrar essas palavras similares. Essas palavras são como essas 12 últimas jornadas, que nós temos que estudar em pares. Essas palavras precisam ser estudadas juntas, porque elas formam um quadro para nós. Então, quando você estuda aqui, e você vê esta palavra seio, o Filho unigênito, que está no seio do Pai. Aí você vai encontrar novamente essa palavra, no capítulo 13, por favor. O versículo 23, a versão atualizada não exprime de maneira perfeita o texto original, mas a tradução brasileira, a versão corrigida, essas versões elas conseguem exprimir mais o sentido do texto original. Diz assim, ora, ali estava aconchegado no seio de Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Agora você entende, sabe essa palavra aconchegado? Sabe como que traduz ela? Traduz assim, aquele que estava tomado no seu peito ou no seu colo. Então vamos ver o quadro aqui. Em João 1,18, diz que Jesus, o Deus unigênito,
O Deus unigênito. Irmãos, isso é lindo, o Deus unigênito. O que quer dizer o Deus unigênito? Pensa nessa frase. Não seria o Filho unigênito? É porque o Filho unigênito, ele é Deus. Ele é o Deus unigênito. Em Mateus capítulo 21, quando vai falar sobre a obra do Espírito Santo no ventre de Maria, diz assim que aquele que está sendo gerado no ventre dela, o seu nome será Emanuel, Deus conosco, isto é, os céus agora e a terra voltam a se ligar. Deus, o Deus Filho, ele vai tabernacular conosco. Imagina isso, irmãos. Agora, por favor, veja esse quadro. Aí, lembra que eu disse, para entender todo esse versículo 18, nós precisamos dos demais versículos. Então, você vai ver que lá no versículo 14, diz que o verbo se fez carne, a encarnação, e tabernaculou conosco. Aquele que tabernaculou conosco é aquele que estava aconchegado no seio do Pai, e aquele que estava aconchegado no seio do Pai, ele também dava aconchego para João. O que quer dizer isso, irmãos? É porque isso envolve intimidade. Por que João estava aconchegado com Cristo? Porque se nós entendemos a mística da interpretação do Evangelho de João, partindo pelas similaridades de palavras, então nós concluímos que o que Deus está dizendo conosco, com João 1,18 e João 13,22, que nós fomos destinados a uma comunhão de intimidade com Deus. Isto é, Deus, ele deve ser a pessoa mais íntima do nosso ser. O nosso Senhor Jesus, o nosso relacionamento com Ele, nunca poderá ser um relacionamento religioso, nunca poderá ser um relacionamento trivial, superficial. O nosso relacionamento com Ele só tem validade, só tem legalidade, se for na base da intimidade. E se você não é íntimo dEle, então só tem um caminho para você: converte. Mas converte de verdade. Não converte para ser esse cristão meia tigela, meia boca, não. Converte para ser um cristão de verdade. Converte para orar e deixar as lágrimas rolar na sua face diante dele. Converte para você ter prazer. Não converte para ser um religioso que sabe cantar, que sabe ler Bíblia, que sabe falar de Bíblia. Não converte para ser isso não, irmãos. Não converte não, porque lá no tribunal de Cristo essas coisas não passam. Como está lá em 1 Coríntios capítulo 3, que eu estava citando para vocês. A partir do versículo 10, como Paulo vai falar disso com muita propriedade. Converte para nascer de novo, não converte para ser religioso. Converte para você ser filho de Deus. Isso é um dos pontos que você precisa entender, os pontos preliminares. Nesse versículo 18, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas todos, quantos os receberam, Deus deu o direito, Deus deu o poder, Deus deu a garantia, Deus deu a certeza infinita, eterna, de serem feitos filhos de Deus. Nós não convertemos para sermos meramente perdoados, nós convertemos para sermos filhos de uma posição eterna, num relacionamento de intimidade. É pequeno, irmãos? É simples esse versículo 18? Não é. Não é. Não é, irmãos. O filho que está na intimidade do Pai, isso quer dizer o quê? Que Ele abriu para nós essa comporta de intimidade. Essa comporta de intimidade. Ele nos chama para viver isso. E como as pessoas podem dizer assim, eu sou cristão. Você é mesmo? É. Que tipo de cristão você é? Um cristão que não tem intimidade com Deus, ele pode ser tudo nessa terra, ele pode ser até ateu, mas ele nunca será um filho de Deus se ele não viver intimidade. Pode ser religioso, pode ser político, pode ser traficante, pode ser o que quiser ser. Não fica assustado quando eu vejo essas loucuras nos jornais com o nome de Deus. As pessoas dizendo, sou cristão. Como alguns aí na Lava Jato estão de trás das grades e há pouco tempo estavam no púlpito pregando. Não me estranha isso não, irmãos, porque pode ser tudo. Agora, filho de Deus é outra coisa.
Filho de Deus tem o seu caráter. E o caráter está sendo formado dia após dia. Ainda não terminou não, mas nós temos a certeza que ele vai terminar até o dia de Cristo. O que nós sabemos é que ele começou. A pergunta que eu faço para você: você tem certeza, você tem evidências na sua vida que ele começou uma obra em você? Responde isso aí. Você tem certeza? Você poderá hoje, se o nosso Senhor vier hoje e ele nos arrebatar, você tem certeza que você fará parte do reino de Cristo, ou você vai ficar como aquelas virgens atordoadas, querendo ser espiritual, batendo na porta? Como? Aí vão querer dizer: Senhor, Senhor, Senhor. Hoje é o tempo oportuno, irmãos. A hora é essa. A hora é essa. Ou você vai querer ser um cristão autêntico, avivado, de oração, de comunhão com Deus, uma vida cheia da palavra, depois que a porta fechar. Depois que a porta fechar, irmãos, acabou. Acabou. O que tem de ser, será. Acabou. Não adianta. É como aquela noiva de Cantares 3 e Cantares 5, que eu já lhes falei sobre ela. Lá em Cantares 3, você vê uma mulher apaixonada. Uma mulher, quando ela se deu conta que o seu amado não estava na cama, ela saiu correndo pelas madrugadas afora, gritando para os guardas: vistes o meu amado? E ela não descansou enquanto não o encontrou, enquanto ela não pôde levá-lo para a sua recâmara, para o lugar da sua intimidade, do seu amor, dos seus afetos. Mas, capítulo 5 diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Aí o amado vem e diz assim para ela: abre-me, amada minha. Olha a ternura dele: pomba minha, amiga minha, irmã minha. Ele está de fora. Interessante que a cama estava vazia e ela não deu falta. O que está roubando o nosso amor, irmãos? O que está roubando o nosso interesse pelo Senhor? Você pode me fazer uma pergunta: irmão, como de maneira prática eu posso demonstrar o meu interesse pelo Senhor? Eu creio que Atos 2,42 nos mostra: e perseverava na doutrina dos apóstolos, relacionamento com a palavra. Um outro pilar que você pode demonstrar e manifestar e evidenciar o seu amor ao Senhor: comunhão. Perseverava na comunhão, o amor pelos irmãos, o amor pela igreja do Senhor, o amor uns para com os outros. Este amor é um dom divino. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, e aquele amor pelo qual Deus deu Cristo para morrer por nós. Sabe qual é o resultado deste amor? A igreja. Nós somos resultados deste amor. Por isso que 1 João 3,16 é o outro lado de João 3,16. João 3,16, Deus os amou e deu sua vida por nós. 1 João 3,16, nós devemos amar os irmãos e dar vida por eles. Mas nós só queremos João 3,16. É porque nós queremos a vida cristã. É como diz o livro de Oséias, né? Que Efraim é como um bolo que foi assado só de um lado só. Nós gostamos da vida cristã desequilibrada. Irmãos, ame a vida cristã equilibrada. Ame os dons do Espírito, mas na mesma proporção, ame o fruto do Espírito. Não queira ser uma pomba que voa, tenta voar com uma asa só, você nunca vai decolar. Então escute isso, irmãos. Como é sério. Como é sério toda essa reflexão. Como é sério tudo isso que o Senhor tem nos falado. 20 anos de palavras, não foram 20 horas, foram 20 anos. Aquilo que Paulo diz para os irmãos em Filipos, aos filipenses, lá na cidade de Filipe, que era fundamental que ele dissesse sempre as mesmas coisas, porque repetir é a quintessência da didática e do ensino. Estão vendo, irmãos? Não tem nada novo aqui para nós. É o mesmo Senhor falando as mesmas coisas durante 20 anos. O Senhor gastou 200 anos tentando constranger Israel. 200 anos. E olha que Deus é longânimo, porque a gente não consegue passar a vida toda
tentando constranger uma pessoa a andar no bom caminho. Chega um momento que você cansa, você desiste, ou a pessoa desiste de você. Mas Deus não desistiu. Israel desistiu de Deus, mas Deus não desistiu de Israel. Israel fugiu de Deus, mas Deus ia até onde Israel estava. Israel se enchia de ídolos, mas Deus enviava profetas. Eles rejeitaram os profetas, eles prenderam os profetas. Nosso Senhor mesmo disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e os que te são enviados. Mas o Senhor não desistiu da sua casa, não desistiu do seu povo. Mas se você estuda a história do povo de Deus, você saberá que muitas gerações ficaram perdidas. Você saberá que muitas gerações não conheceram o propósito de Deus. Olha o tempo dos juízes, 111 anos de cativeiro. Escute, irmãos, 111 anos de cativeiros. Foram vários cativeiros, que somando tudo são 111 anos, maior do que o cativeiro da Babilônia. Mas Deus não deixou de falar. Que Deus é esse? Que amor é esse? É o mesmo Deus que tem nos falado hoje. Porque Ele sabe, irmãos, como o nosso coração é distraído. Como o nosso coração não se rende, não se quebranta. Como nossa mente é limitada, finita. E não deseja renovação para que nós possamos entrar dentro das esferas eternas. Então, meus irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, esta é a palavra que eu quero que vocês entendam aqui, em João 1,18, intimidade. Se nós não temos intimidade com Deus, se a nossa vida não é uma vida de intimidade com Deus, então eu digo para vocês, estamos reprovados. Estamos reprovados. Só Deus sabe em que grau eu estou, ou você, ou poderemos nós estar reprovados. Só Deus sabe. Só Deus. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Que essa palavra nós ainda vamos continuar numa outra oportunidade, se o Senhor permitir. Estudando o Cádiz. Aqui Deus provou o seu povo. O caráter da sua fé. Deus levou eles de volta para aquele mesmo lugar onde a velha geração foi reprovada. Meus irmãos, que vocês não sejam, que nós não sejamos reprovados nesse tempo. Porque talvez muitos não terão tempo de reconsiderar a sua situação diante de Deus. Por incrível que pareça, um bom número de cristãos hoje não estão levando Deus a sério. Um bom número de cristãos hoje, a palavra intimidade não faz parte do seu vocabulário cristão. Então, como nós podemos evidenciar o nosso amor para com o Senhor? Vou repetir. O amor à palavra, o amor aos irmãos, o amor à mesa do Senhor, ao sacrifício da cruz, à obra da cruz, ao corpo de Cristo que foi esmagado, ao perdão dos pecados, a nossa gratidão, a nossa devoção e a nossa adoração. Então, como que eu posso colocar tudo isso em uma única palavra? Adoração, a pessoa e a obra de Cristo. Amor à palavra, amor aos irmãos, um coração que adora, que o ama por sua pessoa e por sua obra. E por último, como você pode evidenciar o seu amor ao Senhor? Vida de oração. Vida de oração. Ah, não, eu não dou conta. Esses 4 fundamentos eu não consigo praticar. Como é que você vai amar o Senhor? Como é que você acha que você vai amar o Senhor? Qual é a outra maneira, irmão? Se tiver uma maneira mais simples, eu peço por favor, não vá embora para sua casa, fale comigo hoje. Fale, se tem uma maneira mais simples, se tem outras alternativas, porque eu creio que esses são os 4 fundamentos da vida prática da igreja primitiva. Por isso que aquela igreja conseguiu tocar os céus de maneira tão plena. Por isso que naquela comunidade de cristãos, aquela igreja primitiva, a infidelidade, a dissimulação era julgada. As pessoas não conseguiam permanecer ali naquele ambiente. Por isso que aquele evangelho se espalhou pelo mundo de tal maneira. Por isso que aquela comunidade, onde quer que eles chegavam, havia vida.
havia transformação, havia milagres. É só você ler os versículos 43 a 47 de Atos capítulo 2. Atos 2, 43 a 47. Prodígios, sinais, os anciãos, sendo uma expressão do governo de Deus na terra, do seu verdadeiro poder, da sua autoridade. Prodígios, sinais, maravilhas, muitas conversões. Meus irmãos, que o Senhor nos socorra, para que nós não venhamos ser condenados com o mundo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale a todos nós. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós oramos mais uma vez, agradecidos a Ti pela Tua palavra, agradecidos a Ti, Senhor, porque temos visto aqui, lendo esses textos, como carecemos do Senhor, como nós somos necessitados do Senhor. Ajuda essa igreja aqui, Senhor, ajuda o Teu povo, dá-nos, Senhor, discernimento desta hora, que nós possamos saber, ó Deus, do peso que esta palavra responsabilidade, ela tem na nossa vida. O Senhor irá reprovar muitos naquele grande dia do Teu tribunal, porque não foram responsáveis em viver a vida cristã, de maneira pura, simples. Não tem sido fácil, Senhor. Isso é individual, por isso que Tua palavra diz, estarão dois no campo, um será tomado, outro será deixado. Serão dois numa cama, um será tomado, um será deixado. A grande lição é que o Senhor está dizendo, é que a nossa responsabilidade é individual. Nos mostra isso, Senhor. Ó Deus, que se nesta noite existe aqui pessoas que têm uma conversão religiosa, que vivem a vida cristã superficial, que sempre fica se condenando, porém nunca deixa que a Tua palavra aprofunde e revele a sua verdadeira condição, a sua hipocrisia, a sua dissimulação. Senhor, se há pessoas aqui hoje, eu te peço em nome de Jesus, incomode elas de maneira profunda, Senhor. Não permita, Senhor, que venhamos perecer naquele grande dia, Senhor. Perder a oportunidade de ser a Tua noiva, Pai. De viver eternamente para o Teu prazer, para a Tua satisfação. Meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu rogo aqui pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pela minha vida, pela vida de todos nós que estamos aqui recebendo esta palavra. Senhor, tenha misericórdia, Deus. Não permita, Senhor, que mais uma vez essa palavra dure o tempo desta reunião, Senhor. Que ela possa incomodar essa noite, que ela continue incomodando, Senhor, na vida de cada um, na maneira como estão vivendo, na maneira que estão seguindo. Senhor, venha trazer uma intervenção sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, doa como tiver que doer, mas que nós venhamos acordar enquanto é tempo, Senhor, porque o Senhor busca hoje, Pai, uma nova geração. O problema hoje, Senhor, é onde está essa nova geração, Senhor, essa ponta da lança, esses filhos maduros para esta hora, meu Deus. A coisa está muito genérica, muito generalizada, muito misturada, muito pulverizada. Senhor, nós necessitamos ver aqui um exército de pé, Senhor, que sirva de inspiração para tantas pessoas que precisam ser conquistadas, como Ló foi por Abraão, ó Deus. Que haja em nós a ousadia, a coragem daqueles 318 de Abraão, ó Deus. Aqueles 318 que foram lá e venceram aqueles principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Senhor, no nome do Teu Filho Jesus, vem nos acordar aqui neste lugar, Senhor. Vem nos acordar aqui, Senhor. Que esta igreja dispersa, que esta igreja indiferente, que esta igreja fria, que esta igreja doente, que esta igreja apostata, que esta igreja ela possa ser atingida pela espada da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa quebrantá-la, Pai, como um martelo que esmiuça a rocha. Venha a Tua palavra, Senhor, quebrantar o nosso coração duro, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.